Olá, essa é mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana Atalaia, trazendo um pouco da Palavra de Deus para o nosso coração. Hoje eu queria falar um pouco sobre o que é que pode nos trazer paz, segurança, o que é que pode nos completar de verdade, enquanto indivíduos, enquanto pessoas que, pela vida ou pelas contingências da vida, pessoas que temos percebido que precisamos de algo além de nós mesmos, precisamos de uma resposta maior, precisamos de um porto seguro, de algo que nos dê paz, segurança, que aquiete o nosso coração, especialmente nesses dias em que nós estamos vivendo. Todos nós, seja você uma pessoa religiosa ou não, temos nos preocupado com a situação que nós estamos vivendo nesse regime de quarentena, nesse regime de exceção por conta do episódio dessa epidemia ou dessa pandemia do Covid-19. Do ponto de vista daqueles que são praticantes de alguma religião, a experiência comum tem sido orar por pessoas cada vez mais próximas do nosso círculo de convívio, né, por pessoas que estão ou sob suspeita ou já com o contágio confirmado. Cada dia mais eu, como um pastor, tenho recebido solicitações, pedidos de oração em favor de pessoas que estão ou sob suspeita ou com o diagnóstico confirmado da Covid-19. Então, essa realidade chegou, tem transformado as nossas vidas. A igreja está aqui vazia, eu estou sozinho falando, programando aqui uma transmissão da palavra de Deus, não da forma que eu mais gostaria, estando junto com pessoas, compartilhando desse momento, mas assim, via remota. Tudo está diferente. Algumas pessoas estão compartilhando o seu medo de ficar sem recursos, comerciantes, já alguns não mais com medo de ter o seu negócio fechado, mas vendo o seu negócio já indo à falência, pessoas perdendo a sua fonte de recursos, e os desdobramentos não param de surgir. As novas situações problemáticas que vão surgindo têm deixado as pessoas apreensivas, preocupadas e perdendo a paz. Parece que coisas essenciais na nossa vida são retiradas assim, sem que nós menos pudéssemos esperar. São situações que nos fazem pensar, de fato, nós não nos bastamos. O nosso patrimônio não pode nos dar segurança. Os nossos relacionamentos, as pessoas com quem nós convivemos, podem ser tiradas de nós de forma inesperada. Tudo em que nós costumamos colocar a nossa confiança e todos esses elementos que ajudam a nos trazer alguma paz e sossego e deixar o nosso coração um pouco mais quieto, parece que essas coisas elas são uma eterna incerteza. Elas podem estar hoje e amanhã não estar. O ser humano é um ser que traz dentro de si essa necessidade de ter paz, de ter uma segurança, de ter algo que o complemente. Nós sabemos por experiência que nós não nos bastamos, que há situações da vida em que os recursos, sejam eles financeiros, intelectuais, da nossa força, da nossa saúde, eles são limitados e há situações para as quais eles não oferecem respostas. Então, nós não nos bastamos a nós mesmos. Então, nós buscamos o apoio, né, e essa compensação fora de nós. E aí nós temos colocado muitas vezes nossas esperanças em amigos, no poder estatal, nos relacionamentos, no dinheiro e tudo mais, e novamente nós vamos vendo que também essas instâncias, vamos dizer assim, que estão fora de nós, não são suficientes para determinadas situações da vida, e nós vamos sendo empurrados a um estado de coisas, a uma situação em que nós somos forçados a admitir. Nós precisamos de algo maior.
Nós precisamos de um Salvador, de um protetor, de alguém que de fato supra todas as nossas necessidades, que nós não conseguimos suprir, que os nossos relacionamentos não são suficientes para suprir, que todas as dimensões da nossa experiência não são suficientes para suprir. O ser humano é alguém que precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós somos seres religiosos por natureza, e com religiosos eu quero dizer que nós estamos sempre à procura deste algo mais. Existe um vazio no coração do ser humano do tamanho de Deus, e só Deus pode compensar ou aplacar esse vazio. Nós somos assim, não tem jeito. E nós, quando não nos voltamos para Deus, acabamos por uma questão até de necessidade, buscando suplantar esse vazio, essa necessidade, por outras vias, seja no casamento, seja nos filhos, seja na realização profissional, seja nos prazeres que a vida pode oferecer, o dinheiro, o sexo e coisas assim. Nós acabamos utilizando essas coisas como substitutos para Deus. E certa vez o apóstolo Paulo se viu numa situação em que ele percebia isso na vida das pessoas. No capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos lá que Paulo estava na cidade de Atenas, fugindo da perseguição que ele sofria por causa da pregação, porque ele pregava o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ali ele estava aguardando Silas e Timóteo, 2 irmãos na fé, 2 cooperadores nessa tarefa de pregar o evangelho. E enquanto estava naquela cidade, Paulo começou a perceber como aquele povo manifestava esse fenômeno do coração humano, da necessidade de buscar a Deus, embora buscasse a Deus de formas que para ele parecia como cegos tateando à procura de algo. Ele usa essa expressão quando fala àquelas pessoas. E ele vai dizer que reconhece que aquelas pessoas têm um senso, uma compreensão, uma percepção da sua necessidade por Deus. E ele vai dizer, olha, eu reconheço isso em vocês, eu vejo que vocês estão buscando a Deus, eu sei que vocês estão sinceramente reconhecendo que precisam de algo mais. E ali, então, naquele capítulo 17 do livro de Atos, nos versos 22 e 23, Paulo vai dizer, olha, eu tenho visto os objetos do culto de vocês e vejo que vocês são pessoas que estão percebendo que precisam de Deus. Mas aí ele traz também uma advertência. Olha, às vezes nós pegamos o caminho errado. Às vezes nós depositamos nossa esperança, que deve se voltar para Deus, em outras coisas. E ele vai dizer, olha, Deus não mora em santuários feitos por mãos humanas, e nem ele pode ser servido por mãos humanas como se ele precisasse de alguma coisa. Às vezes a nossa relação com Deus, a nossa expressão de religiosidade pode estar equivocada, e às vezes nós podemos estar procurando aplacar esse vazio do nosso coração, que só Deus pode fazer, só Ele pode aplacar, pela via do exercício religioso, ou por dedicarmos a nossa vida a um fim que pareça ser grande o suficiente para aplacar essa necessidade do coração, mas tudo vai acabar em vão. E ele começa a advertir aquelas pessoas de que, olha, o caminho não é esse, mas há esperança. Ele vai dizer o seguinte, ele afirma que Deus criou a todos nós, colocou esse desejo no coração do homem, foi o próprio Deus que colocou no coração do homem o desejo de buscar a Deus, embora muitas vezes o homem faça isso como se estivesse tateando no escuro, mas há um caminho seguro, há uma religião segura, digamos assim. A palavra religião vem da ideia de religar. O ser humano tem essa compreensão que precisa se reconectar com Deus, e Deus providenciou o meio eficiente para que isso aconteça. Ele diz assim, olha, nós estamos muitas vezes colocando o nosso coração em ídolos, em substitutos para Deus,
pode ser a própria religiosidade, a própria cultura religiosa, pode ser a nossa família, pode ser o filho, a filha, pode ser o cônjuge, pode ser o nosso próprio nome, aquilo que nós conseguimos construir na vida, pode ser o patrimônio, pode ser a nossa profissão, pode ser uma série de coisas, mas nada disso vai, de fato, sanar essa necessidade. E, por outro lado, isso é também um pecado, porque nós deixamos de dar a devida glória a Deus, reconhecer a Deus como a nossa maior necessidade e nos deleitarmos nele, buscarmos e nos alegrarmos nele, e acabamos dedicando a nossa vida a outras coisas que não são o nosso Criador, que nos deu a vida, que nos sustenta e que espera de nós essa busca. Ele mesmo colocou em nós esse desejo por um complemento ou por uma satisfação plena que só pode ser encontrada nele mesmo. Então ele diz, olha, a esperança, porque Deus não leva em conta os pecados cometidos no tempo da ignorância, ou seja, até que nós sejamos alertados para o caminho correto, Deus está disposto a nos perdoar os descaminhos da vida e nos apontar o caminho correto. Então, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. A ideia de se arrepender é de mudar a visão da vida, mudar a mente, olhar a vida com outros olhos, olhar a vida da perspectiva correta, da perspectiva de Deus, que nos criou e quer se relacionar conosco, que quer que nós nos voltemos para Ele. Arrepender-se começa com uma mudança de mentalidade, que culmina numa mudança de atitude. Nós nos voltamos para Deus, nós mudamos a trajetória, nós somos convencidos de que estávamos no erro, de que estávamos depositando nossas esperanças em coisas e em pessoas e em situações que não podem responder à necessidade do nosso coração, e nós nos rendemos à realidade de que só Deus pode aplacar a necessidade de paz, de segurança, de sermos amados, de sermos completos, de sermos plenos. Só Deus pode satisfazer isso. E uma vez convencidos de que estávamos no caminho errado, Deus nos dá a oportunidade desse arrependimento, de mudarmos a nossa mente, mudarmos a nossa trajetória e nos voltarmos para Ele. E Paulo deixa bem claro qual é esse caminho. Verso 31 do capítulo 17 do livro de Atos diz, porquanto Deus mesmo estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele se refere a Jesus Cristo e a sua ressurreição. Ele está dizendo que Jesus Cristo é o homem através do qual Deus vai julgar para a salvação ou para a condenação todos os homens. Porque todos nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E o pecado essencial consiste em não nos voltarmos para Deus, não reconhecermos que Deus é o nosso bem mais precioso, que fomos feitos por Ele e para Ele. E uma vida nesse descaminho nos conduzirá para uma eternidade também sem Ele, uma eternidade em que os nossos desejos serão satisfeitos. Se o nosso desejo foi negarmos a Deus, não nos voltarmos para Ele, então teremos uma eternidade sem Deus, sem a plena alegria de estarmos com Ele eternamente. Essa é a condenação. Uma alma criada para se relacionar com Deus, condenada a viver eternamente sem o Deus que a criou e o único que pode satisfazer todos os anseios e necessidades dela. Por outro lado, é através também de Jesus que Deus vai julgar para a salvação, ou seja, aqueles que se voltam para Deus através da fé no seu Filho, que Ele ressuscitou para a vida eterna, aqueles que se voltam para Deus serão também abençoados com esta mesma vida eterna. As palavras do apóstolo são bem claras. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça,
por meio de um varão, de um homem que ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus é a régua pela qual Deus vai medir todos os homens. Jesus é a grande régua de Deus para nos julgar, para a condenação ou para a salvação. Então, o que eu quero trazer para você hoje é a palavra de esperança, porque nós sabemos que tudo pode estar caminhando fora do nosso controle, mas não está fora do controle de Deus. E a paz, que às vezes parece depender das circunstâncias, ela pode encontrar em Deus e na reconciliação que Ele nos provê através de Jesus Cristo, seu Filho. Essa paz pode encontrar em Deus a plena satisfação. Não quer dizer que nós não vamos sofrer com as circunstâncias da vida, mas nós vamos, enfim, ter descoberto e nos entregado à verdade de que nós podemos confiar para além das circunstâncias da vida. Que o que nos basta não é apenas ter saúde, o que nos basta não é mantermos o emprego, o que nos basta não é simplesmente estarmos vivos nessa dimensão da vida, mas o que nos basta é termos o Senhor, é estarmos reconciliados com Ele para toda a eternidade. A quarentena vai passar. Por mais que esteja se estendendo, ela vai passar. Esse período da nossa vida vai passar. Os nossos relacionamentos aqui um dia terão fim, ou porque nos desentenderemos com as pessoas, ou porque ou nós ou elas partirão. Tudo isso vai passar, mas uma coisa não vai passar: a nossa relação com Deus. Esta é eterna. E eu desejo, sinceramente, em nome de Jesus, que através da fé salvadora em Jesus Cristo, eu e você sejamos hoje filhos de Deus e que sejamos assim por toda a eternidade. É a fé salvadora em Jesus que vai nos colocar na eternidade como filhos diante do Pai e não como pessoas que estarão eternamente afastadas dele. Essa é a nossa grande esperança e essa é a nossa verdadeira paz. Que Deus abençoe o meu e o seu coração, que Ele fale profundamente ao nosso coração nesse período diferente que nós estamos vivendo e que esse falar de Deus ao nosso coração nos traga paz, segurança, esperança e alegria em meio aos desafios. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós descobrimos através de Jesus Cristo, através da tua revelação, através da tua graça manifestada em nosso coração, pelo teu Espírito que fala ao nosso coração, nós descobrimos que só podemos ter paz no Senhor, que o Senhor é aquilo de que nós precisamos para satisfazer os anseios da nossa alma. Nós precisamos do Senhor e o Senhor nos basta. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que enchas o nosso coração com essa certeza e que o Senhor mesmo nos conduza em vitória, em meio a todos os desafios, e que essa vitória consista em descansarmos no Senhor, aguardarmos no Senhor e desfrutarmos o Senhor por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Confia em Deus.